E todo diga assim: eu te amo, Jesus. E todo diga assim: eu te abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Você já está abençoado. Glória a Deus. Essa é a missão que nós temos. E nós estamos aqui nessa noite com essa missão em nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo de 17, deixa eu ver, não é 17 não, espere um pouquinho, tá, irmãos? É 17 mesmo, 17 em diante. Deus seja louvado. Glória a Deus. Todos encontraram? Livro de 1 Samuel. Livro 1 Samuel. É o primeiro e o segundo é Samuel também, a mesma coisa, né, irmão? Não é que existe 2 Samuel, é só um Samuel, mas é 2 livros escritos por ele, amém? Todos encontraram? Vamos ler. Eu quero que você preste bem atenção, irmão, nos versículos que nós vamos ler. Por quê? Porque vai ser muito importante para a nossa vida, para aumentar a nossa confiança em Deus e tudo isso muito mais. Amém? Primeiro livro de Samuel 10, 17. Diz assim: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos, e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos, tomou a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, né? Ou Matri, de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Só até aí, irmãos, por enquanto, não feche a sua Bíblia. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o que aconteceu, irmão? Aqui Deus, o nosso Deus, está fazendo lembrar, não só a eles lá daquela época, mas também nós no dia de hoje, o que Deus tem feito para nós. O livramento que Deus tem dado sobre nós. E mesmo com o livramento que Deus, ali está falando que Deus deu o povo de Israel, tirando do Egito, tirando do trabalho forçado, livrando das mãos de outra nação, ainda, presta atenção nisso, ainda eles forçou a barra querendo um rei. Às vezes, irmão, às vezes na nossa vida, nós sabemos que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem feito coisas grandes na nossa vida. Vai prestando atenção nisso. Ainda nós pensamos assim:
Será que se outra pessoa for o presidente seria bom? É verdade ou não é, irmãos? Isso acontece. Não só com ímpio, não. Isso também acontece com pessoas cristãs. Verdadeiro cristão. Será se outra pessoa não vai ser melhor? Nós já temos um rei, irmãos. Amém? Nós já temos um rei que é Jesus Cristo. E não é o homem, não é o homem. O socorro do homem é falho, irmãos. Mas Jesus Cristo, o nosso rei, ele é o socorro presente na nossa vida. Ele faz a diferença, ele tem nos guardado, ele tem nos protegido. E às vezes nós ainda ficamos com essa ilusão. A palavra de Deus, irmão, ela sempre diz: não tema, não tema, não tema, não tema que eu estou contigo. Se passar pelas águas, não te afogará. Se passar pelo fogo, também não vai te queimar, porque eu estou contigo. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, irmão. Às vezes entrará um presidente, eu não estou pregando sobre política, não, entrará um presidente há 4 anos. Ah, não, eu queria fazer mais mas não tive tempo. Ah, mas o outro que passou deixou uma dívida que eu não posso fazer, eu queria fazer mais. Sempre uma desculpa. Deus, irmão, Senhor, o nosso rei Jesus, ele não desculpa com nós que não pôde fazer. Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Faz muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos. Mas segundo, Efésios 3:20, mas segundo o poder que opera em nós. Qual o poder que opera em mim? Qual o poder que opera em vocês, na igreja? De acordo que nós tomamos posse do poder que nós temos. Jesus não deu poder para nós pisar serpente, escorpião, fazer tantas coisas. Jesus não deu poder. Então é segundo o poder que opera em mim. Então eu tenho que tomar posse do poder que Deus me deu, das promessas que Deus me deu. Então eles ficaram intrigando Samuel. Não, mas precisa de rei. Irmãos, Israel era muito bem representado pelos juízes da época. Otiniel, Débora, Sansão, era muito bem representado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo descia sobre a vida deles e colocava nele um poder miraculoso, um poder é tanto assim que Sansão, com uma queixada, não é a queixada de um jumento, ele matou 1000 filisteus. 1000 filisteus. Mas não é a força de Sansão, irmão. Não é a força que nós temos. É o Espírito Santo que descia sobre Sansão. Naquela época, o Espírito Santo descia, a pessoa vencia aquela batalha, mas ele tornava subir. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém, irmãos? Hoje esse poder está muito mais perto do que nós pensamos, está dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então nós não precisamos ficar preocupado quem vai governar ou quem deixou de governar, porque o nosso governante chama Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo que chama o nosso governante. Muito bem. Como foi da vontade deles? Porque o reino de Israel era diferente de outra nação, completamente diferente das outras nações. Ao invés de ser um rei monarca absoluto, presta atenção, devia ser um rei teocrático, submisso a Deus, como supremo e soberano do povo. Tinha que ser ungido por Deus. Era o rei monarca era diferente, não era assim, desse jeito. Então Israel tinha que ter um rei assim.
mas não era da vontade de Deus. Eu volto a repetir, tem coisa que nós insistimos, e às vezes Deus até faz, depois nós arrependemos. Meu Deus, por que eu supliquei tanto com Deus? E agora, em vez de coisas boas, não está acontecendo coisas boas na minha vida. Por que não está acontecendo? Porque não era da vontade de Deus. Deus às vezes, irmão, ele até é igual aquela viúva que ia importunar o juiz para julgar a causa dela. Aí, de tanto aquela mulher chegar diante de juiz, um juiz que não temia a Deus e nem a homem, mas tanto daquela mulher chegar perto daquele juiz, então aquele juiz falou assim: mulher, como você me importuna, eu vou julgar a sua causa. Aí a palavra diz: não fará Deus muito mais para aqueles que clamam dia e noite? Quer dizer que faz, irmão, muito mais. Então ele não. Por quê? Porque era um rei teocrático. Teu é Deus, é um rei. Eu estava brincando com o irmão Teu. Assim, o sobrenome, o nome do Senhor significa Deus. Teu é Deus. Significa um reino teocrático. Um reino supremo. Que era um rei, o próprio Deus que governava. Ele falava através do profeta, e o profeta ia ao rei e falava com o rei: rei, é assim, 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 diz o Senhor. Tem que fazer assim, tem que fazer. Irmão, o rei de hoje é assim, desse jeito. Pode ver aí, nós vivemos aí, quantos anos aí de uma democracia fajuda, uma democracia, porque democracia, irmão, quer dizer divisão de bens, igualdade. Você viu isso aí, irmãos? Você já tem visto isso aí nessa democracia? Eu não tenho visto. Então, o homem quer fazer as coisas de acordo com o seu ego, a sua própria carne. Ele não quer fazer com obediência, com referência, com fidelidade a Deus e amar o seu próximo. Então eles estão pensando nisso. Mas Deus dá. Deus vai dar. Deu. Agora Saul, ele tem uma missão, mas você pode ver, quando eles procurou Saul, nós lemos no último versículo, quando eles procurou Saul, eles encontrou, irmão, para fazer rei, para se tornar rei. Eles não encontraram Saul. Ninguém sabia onde Saul estava, porque não era da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, ele estava ali, presente na hora, esperando ali, porque já tinha sido profetizado que Deus tinha liberado para que Saul fosse rei. Muito bem. Aí, observando uma coisa, irmãos, a missão de Saul, eu vou te falar a missão de Saul, era para destruir uma nação. Aonde se encontra isso? 15 de 1 Samuel. Era para destruir uma nação totalmente. Eu quero que você observe, não era uma carnificina sair matando gente não, tá, irmãos? Era uma obrigação de Saul fazer isso aqui. Samuel 15, versículo de número 1. Diz assim, então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Ele tinha que ouvir, porque Deus tinha permitido que ele fosse rei. O 2 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito,
vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe, porém matará desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até o jumento. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retira-te e vai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com ele, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Vamos parar por aqui. Aquele que usou de misericórdia com Deus, que são os queneus, Deus falou assim para Saul: esses aí não. Esses aí não. Irmão, a importância, preste atenção, a importância do servo de Deus. Pode estar no meio do fogo cruzado, da guerra, irmãos, mas ali o Senhor está livrando ele. Por quê, irmão? Porque ele nunca foi contra. Tem pessoa, irmão, eu não quero nem ver crente. Irmãos, Jesus diz que aquele que tocar no pequenino dele, tocou na menina dos olhos dele, irmãos. Este corre um perigo muito grande. Os queneus, por quê? Por que Deus mandou destruir todos os amalequitas? Porque quando ele subia do Egito, presta atenção, tá, irmãos? Quando nós saímos do Egito, nós estávamos no Egito. Lá no Egito, o Egito significa o mundo. Significa o mundo. E Faraó significa Satanás. Então, quando nós estávamos lá no mundo, irmãos, aquelas pessoas, presta atenção, aquelas pessoas que te impediu a sua trajetória com Deus, eles vão pagar caro por isso. Mas aquele que teve ao seu lado falou assim: irmão, é isso mesmo, você fez a escolha certa, é seguir Jesus, é estar na presença de Jesus. Esses, irmãos, eles vão ser livres. Eles podem ser livres de qualquer emboscada, de qualquer outra cilada do inimigo. Mas quando a pessoa impede o outro sair do Egito, conta misericórdia. O meu genro outro dia estava falando, meu genro fica ali naquele canto aí. Ele estava falando o seguinte, que ele já batizou muito tempo, mas ele teve assim meio baqueado. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, por que você não está bebendo mais, você não bebe mais? Ele disse assim: agora eu quero consertar minha vida com Jesus. Mas aquele outro está impedindo. Aquele outro é os amalequitas, que está impedindo. Esses vão ser punidos, porque eles nem entram no reino de Deus e nem deixam o outro entrar. Está entendendo? Então Jesus falou sobre isso. O perigo que corre, muito bem. Aí o que aconteceu? Saul fez aquilo que Deus mandou, irmãos? Não fez. Não fez. O que Deus tinha mandado ele fazer, ele não fez. E Deus tinha falado, né? Assim diz o Senhor, 15:2, né? O Senhor dos exércitos: eu me recordei do que Amaleque fez Israel. Daqui a pouco nós vamos ver o que ele fez. Impediram. Eu já nem vou ler mais. Impediram que os israelitas saíssem do Egito e fossem para a terra prometida que Deus prometeu. Pessoas que estão impedindo o outro ir para Canaã celestial, a terra que Jesus prometeu, que Jesus foi preparar a morada, está correndo esse risco de ser destruído, irmão, toda a família.
Se a pessoa não pode ajudar, não atrapalhe o outro, incentiva. Isso mesmo, você está no lugar certo. Neste mundo não tem mais nada. Há muito jeitinho, irmão, da gente falar sem magoar, ou sem formar conflito, está entendendo? Sem formar conflito com as pessoas. E incentivar que a pessoa conheça Jesus, que a pessoa firme na presença de Jesus. Não faz igual esse. Rapaz, você está perdendo as coisas do mundo. Está perdendo as coisas que o diabo está oferecendo aí. Depois vai lá eternamente lá viver com Satanás lá perdido lá no inferno. Irmãos, é verdade, mas não impede que a pessoa siga. Está dando para entender? Talvez você passou por isso. Talvez você ou tem passado por isso na sua vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora vamos ver por que isso aqui, irmãos, é diferente, presta atenção, é diferente de Gênesis 5, 6 e 7. Lá não. Lá Deus arrependeu. Deus teve um arrependimento de quê? De ter feito o homem. Irmãos, se nós não corresponder, meu amado irmão, igreja amada do Senhor, se nós não fizer a vontade de Deus, irmãos, Deus arrepende. Nós não podemos envergonhar do nome do Senhor Jesus Cristo. Então lá em Êxodo, para nós ganhar tempo, que o tempo está passando aqui, não vai dar, e se você quiser anotar, Êxodo 17, 7. 17, 7. Presta atenção nisso aqui, irmão. O que esse versículo diz? 17, 7. Estentar a Deus. Estentar a Deus. Como estentar a Deus? De um modo, dizendo assim, o Senhor está o Senhor no nosso meio ou não? Está o Senhor no nosso meio ou não? Irmão, presta atenção nisso. Às vezes tem hora que nós estamos passando luta na nossa vida. Luta, mas luta. Muita, igual nós passamos. Estão chegando este ano aí que nós passamos aí com o nosso antequerida, nossa antequerida. Irmão, nós passamos luta. Mas nós não podemos esquecer que nós não podemos blasfemar com Deus. Está o Senhor no nosso meio ou não? É isso que ele diz. Aí, por causa disso, no 8, Deus prometeu que ia destruir toda aquela nação. As crianças, sabe por que as crianças, irmão? Que injustiça. Os animais, as crianças, os animais não iam fazer mal a ninguém. Mas a preocupação de Deus, sabe o que era? É a preocupação que muita gente tem. Não, eu nasci católico, eu vou morrer assim, eu não vou deixar a minha religião de maneira nenhuma, porque meu avô era católico, meu pai era católico, minha mãe era católica, e eu também vou morrer católico. Eu nunca vi, irmão, religião salvar ninguém. Nunca vi. Religião, eu vi a pessoa briga até hoje por causa de religião. Mas quem salva é Jesus. Então as pessoas às vezes têm esse pensamento, entendeu? Tem esse pensamento de ser aquilo que a família foi. E isso, irmão, é uma coisa errada que nós temos impregnado no nosso coração. Que o homem já nasceu pecador. O homem já nasceu, nós no ventre da nossa mãe, nós já era pecador. Porque Davi falou assim, em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos pecador, e o pecador precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, não é uma religião, não era nenhuma religião, porque quando Jesus lá já tinha os fariseus, os saduceus, já tinha lá um religioso, Jesus ia bater palma, falou assim, não, você está certo, é vocês. Jesus chegou e dizendo para eles, raça de víbora,
Não cogitais as coisas do céu, cogitais as coisas daqui da terra. Não é só isso, sepulcro caiado. Então Jesus foi desfazendo toda aquela camufla que os religiosos, eles camuflavam de bonzinho. Mas por dentro era couro de ovelha, mas por dentro era coração de lobo. E Deus prometeu de dar um novo coração àqueles que crêem, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Muito bem, eles tentaram a Deus, não é verdade? Está o Senhor no nosso meio ou não? Irmão, se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus abrir porta de emprego, Ele é Deus. Se Deus fizer isso ou aquilo, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Em sem nós, Ele é o mesmo Deus. E nós sem Deus, nós não somos nada. Presta atenção nisso. Aí eles quis dizer, não está o Senhor no nosso meio ou não. Porque ele pensou assim, não, porque se o Senhor estivesse no nosso meio, Ele nos livrava. Aí a palavra de Deus disse assim, Deuteronômio 6,16, não tentará o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6,16, não tentarei o Senhor vosso Deus como o tentaram em Massá, deixa eu ver assim. Não tentarei o Senhor vosso Deus como tentaram em Massá. Tá bom aí. O povo de Israel. Eles tentaram a Deus quando ele falou, está o Senhor no nosso meio ou não? Então a palavra falou, não tentará o Senhor vosso Deus, duvidando da presença de Deus, irmãos. A presença de Deus aqui é real, irmão. Que o missionário está falando aqui. Se não fosse real, nós não estaríamos respirando. Porque o homem pode fazer tudo, mas esse ar gostoso, a não ser esse aqui de ventilador, o ar que está correndo em todo lugar, o homem não pode fazer. Porque se o homem fizesse, irmão, pode ter certeza, ele ia engarrafar e ia vender. E Deus nos dá de graça. Só isso é uma prova que Deus está comigo, Deus está com você, independente dele fazer ou não fazer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Mateus 4,7 também disse Jesus, não está escrito, falou com Satanás, não está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então já aprendimos como a pessoa tenta a Deus, que é o nosso rei teocrático. Teocrático é o supremo na nossa vida. Muito bem. Então Deus permitiu tudo isso, que nós vemos em Êxodo 17:8, foi por causa da murmuração, foi por causa da dúvida. Aquele que duvida é igual a onda do mar. Vai, bate, vem na areia, torna a voltar e não chega em lugar nenhum, a não ser naquele termo ali que ela está acostumado. Então a vida do cristão que duvida é semelhante a essas coisas. O mais importante, irmãos, que me chama a atenção, agora Deus arrependeu. Deus arrependeu, Deus poderia ter dizer não, porque Deus sabia, irmão, que Saul, ele não ia conseguir ser o rei adequado para Israel. Quando entra um presidente da república, irmão, Deus já está sabendo que ele não é presidente adequado. Por quê? Porque ele é falso de língua. Porque político nenhum hoje promete e cumpre aquilo que promete. E nem tem jeito de cumprir. Eles prometem, mas eles sabem que não tem jeito de cumprir. Então aqui, vai prestando atenção que aqui é um aprendizado para nós. Meu pai, eu era jovenzinho aí, uns aninhos aí para trás aí, uns aninhos para poucos anos atrás, eu era jovem, aí meu pai, uns 10, 12 anos de idade, aí meu pai falava assim comigo, falou assim, ó filho, regaça as mangas da camisa e trabalha. Não esperem político, porque político
é tudo uma coisa só. É farinha de um saco só. Então meu pai já avisava isso. Então aqui, tudo aqui está completando para nós. Que nós temos de esperar no Senhor. E na força do seu poder, na destra da sua justiça. Nós temos que esperar no Senhor. Amém, irmãos? Vem aí o ano de eleição, aí o ano que vem. Não fique iludido não, tá, irmãos? Não fique iludido que vai melhorar não. Porque Mateus 24 está se cumprindo na face da terra e vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Arrependeu Deus. 1 Samuel 15, 9. Diz assim, porque Saul não fez o que era para ser feito. O 15, 9 diz assim, e Saul e o povo perdoaram das coisas que era para destruir, tá, irmãos? Ovelha, animais, tudo. Diz assim, e Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas, da vaca e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a todas as coisas vil se desprezaram e desprezível destruir totalmente. Presta atenção nisso, irmão. Eles só pegaram as coisas vil e destruíram, mas o melhor da coisa das ovelhas, do gado, eles não destruíram. Era para destruir tudo. Então aí começou, irmão, a queda dele começou nisso aí. Às vezes na nossa vida, presta atenção nisso. Mas agora eu nasci de novo. Mas eu estou só bebendo um golinho de cerveja. Mas do cigarro eu parei. Do adultério eu parei. Então, as coisas vil, irmãos. A pessoa acha que parou com aquilo, não tem problema. Mas o que Deus pede, irmão, é totalmente. Era para destruir totalmente. Não era pegar as coisas vil, as coisas sem valor, desprezível, e destruir e guardar as coisas melhores. Então, às vezes, nós tiramos tudo da nossa vida, mas tem uma coisa que dói dentro da gente. Não, isso aqui eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão, porque isso aqui eu vou sofrer se eu abrir mão. Tem que abrir, irmãos. Tem que abrir. Mesmo que causa dor, tem que abrir mão. Não pode murmurar contra Deus. Não pode tentar Deus. Por isso, irmão, porque nós precisamos, sabe por que eu estou falando isso, irmão? Nós precisamos, de agora em diante, de um avivamento na igreja. O que é avivamento? É tornar vivo aquilo que está morto. A igreja que padeceu, irmão, um tempo atrás, tem que tornar, porque é uma igreja que Jesus vem buscar, é uma igreja sem mácula e sem mancha. É uma igreja pura, porque Jesus, ele é puro. Ele era o Cordeiro Pascal, ele era o puro, não pecou. Ele fez pecado, mas não pecador. Ele não fez pecador, ele fez pecado no meu lugar e no seu lugar. Morreu lá pendurado no madeiro por minha culpa. Por minha culpa. Que sacrifício maior do que este, irmão? Deixar o trono de glória dele junto do Pai para vir e morrer por nós, irmão? Que coisa maior, dinheiro nenhum paga isso, irmão. A pessoa está perdendo de melhor, do melhor da vida. Do melhor da vida, que é estar na presença de Deus, que é abrir mão dessas coisas terrenas, porque todas as coisas dessa terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Não vai passar. A palavra de Deus ela vai se cumprir totalmente. Então aqui era para ser cumprida a palavra de Deus. Era para destruir. Mas então você está fazendo favor da morte? Não, irmão, sabe por quê? Hoje não tem, hoje Deus, irmão,
Deus, sabe por que Deus mandava fazer aquilo? Porque eles não acrescentavam nada no reino de Deus. Ele não acrescentava nada para poder ajudar uma outra pessoa, principalmente de Deus. Ele é inimigo das coisas do povo de Deus. É inimigo. Então, mas Deus era ruim. Não, irmãos. Às vezes tem muita nação aí que não tem pena de morte. Às vezes o cara é morto lá por causa de coisas terríveis que eles praticou. Porque não acrescentaria nada para a sociedade. Então, se nós levar em conta, irmão, na Bíblia que nós temos que levar, Deus era a favor da pena de morte. Deus aplicava a pena de morte. Se não fosse assim, não tinha mandado ir lá e destruir. É verdade ou não é? Deus não tinha mandado, foi mandado por Deus. Não foi Samuel, não. Foi Deus que falou com Samuel, com um profeta, para ir e avisar eles. Que era para avisar Saul, que era para destruir totalmente. Não era para deixar nada. Porque se deixasse, irmão, Isaías falou assim, ó, a árvore que não produz fruto, corta ela na raiz, arranca na raiz, porque senão ela brota e não vai dar nada, não vai servir para nada. Então corta a árvore na raiz. Foi isso que Isaías ensinou. Então este povo que não acrescentava nada no reino de Deus, Deus mandou que destruísse. Ah, mas que Deus carrasco? Não, irmãos. Não. Deus não vê só a nossa aparência, não. Deus sonda o nosso coração. Deus sabia que aquele povo não acrescentou, aquele povo tentou impedir a saída dele do Egito para Canaã. Como Deus também, como as pessoas também impediram, vou tornar a repetir, às vezes impede a pessoa sair do Egito, da escravidão de Satanás, para o reino de Deus, para a Canaã celestial. Às vezes a pessoa também impede o outro também. E corre perigo de ser destruído. Sabe por quê? Não é as coisas grandes não, irmão. Se você abrir Cantares 2,15, diz assim, que as raposinhas, é raposinha, tá, irmão? Não é a raposona, não. As raposinhas é que destrói a vinha. E às vezes a gente acha que as coisas pequenas não têm sentido. Tá dando para entender, irmãos? Às vezes nós achamos, não, isso aqui não tem problema, isso aqui é a raposinha que destrói a vinha. As raposinhas, aquela coisa pequena, vinha somos nós, irmão. Nós somos, presta atenção nisso, nós somos plantados no jardim de Deus, nós somos a vinha do jardim de Deus. E às vezes as raposinhas vêm, as coisas que nós achamos que não tem sentido, é que vêm para destruir a nossa vida. As raposinhas são coisas pequenas, são às vezes uma palavra de duplo sentido, um linguajar pecaminoso. São as coisas que a gente acha, são as raposinhas. Está no livro de Cantares aí, se você quiser guardar, Cantares 2,15. O 19, irmão, o 19 diz assim, ó, 15, 19 de Samuel, onde nós estamos, diz assim, ó, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me. Ó Deus arrependido aí, irmãos. Arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E de madrugada madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coruna, então fez voltar e passou e desceu a Gigal. Então Deus arrependeu. Por que ele arrependeu? Porque não deu ouvido, irmãos. Não deu ouvido. O mandato de Deus é para praticar, é para ouvir. Não somente para ouvir, mas é para ser praticante. Ser praticante da palavra de Deus.
Agora Saul quis culpar, sabe quem? O povo. Eu quero que você preste atenção, está aí 1 Samuel 15, 21. Saul quis culpar o povo. Diz assim, mas o povo tomou do despojo, não falou que era aí não, das ovelhas e vaca, e melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Aí ele fala assim: como em que se obedeça a palavra do Senhor. É o que Saul não tinha feito. Obedeceu, ele guardou dos melhores do intérdio, do melhor que era dos amalequitas, e não destruiu totalmente. Aí Saul culpou. Ele não assumiu a culpa, irmão. Eu vou te falar a verdade. Deus lá do Éden até hoje, eu às vezes canso de repetir isso aqui. O homem não assume a culpa. Quando fala homem, irmão, fala mulher também. Aí, Senhor, foi a mulher que só me deu. Assim aconteceu com Adão. Ou a mulher, aí, Senhor, foi o marido que só me deu. Mas não assuma a culpa. Então Saul culpou. Ele culpou os outros. Ele não falou, não foi eu. Eu sou culpado disso. E aí, irmãos, é que o pior das coisas. Os 24, 15 e 24. Diz assim: então Saul disse: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Olha, que rei era este? Que rei era este, irmão? Se fosse um rei, se fosse um rei mesmo, da vontade de Deus, ele ia temer o povo? Não ia. Ele transpassou, não, agora é o povo. Não, é o povo que escolheu do melhor do edito das ovelhas, das vacas. Não, é o povo que escolheu. Agora não, agora é porque eu dei ouvido ao povo. Irmão, a pessoa quando não é parceiro de Deus, desculpa de eu dizer isso, tá? Se eu estou errado, Deus me perdoa. Ele é uma pedra de tropeço na vida de qualquer um que está na igreja. Cuidado, sabe, irmão? Como é que você me mostra isso, missionário? Fala para mim uma palavra. Falo. O semeador saiu a semear. O semeador veio e semeou o trigo. Quando foi à noite, veio o inimigo e semeou o joio. Não é? Então aí os discípulos perguntaram: Senhor, como é que faz? Como é que faz agora? Porque se arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Aí Jesus falou assim: então deixe que cresça junto. Na consumação, na colheita, pega o trigo e guarda no celeiro e faz feixe do joio e lança no fogo. E ali haverá choro e ranger de dente. Nós estamos pregando isso aqui, irmão, é continuação dos amalequitas. O amalequita ou tem que ser joio ou tem que ser trigo. Eu não posso ser, não, passa esse produto aqui, que é uma coisa e não é semelhante. Parece que é, mas não é. Eu não posso. Cristão tem que ser transparente para não escandalizar, irmãos. Ai daquele que for pedra de tropeço na obra de Deus. Então, isso é para me orientar, irmão Antônio, irmãos. Isso é para orientar nós sobre como nós devemos proceder. Não, não pode ser cristão só de dentro da igreja, não, irmãos. Eu quero te falar, Eliseu rodava aquela cidade toda lá de Israel, e aonde Eliseu ia, na cidade que ele ia, eles falavam assim: aí está aí o santo homem de Deus. Seja aqui em Juiz de Fora, seja em Santos Dumont, seja no Rio de Janeiro, seja no Japão, a gente tem que ser, irmão, transparente. Tem que ser pessoas de
Deus. Pela palavra, Jesus diz, pelos frutos conhecereis a boa árvore. Pelos nossa boca conhece que verdadeiramente nós somos de Deus, ou se não somos de Deus. Já estou me encerrando aqui, então agora o bispo chegou agora atrás, mas eu falei assim, vou pregar bastante aqui, porque depois aí fica pouco tempo para oração, mas agora ele chegou lá atrás, mas já estou encerrando. O 16, tudo isso que Saul fez, irmão. Ó a tragédia, irmãos. 16, vira sua Bíblia aí. 16, já estou me encerrando nesse versículo. Nesse capítulo aqui, 16, 14, diz assim, e o Espírito do Senhor, diz assim, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormentava. Tá bom só até aí, pastor Jonathan. Irmão, o Espírito de Deus, mas o Espírito mal vindo da parte de Deus, não. Deus não tem espírito mal. Deus apenas permitiu pela punição, irmão, pela punição da desobediência. Jesus não falou que a pessoa, às vezes, a casa, às vezes, ela se torna adornada, limpa, bonita, vazia, quando a pessoa converte, fica bonita, mas quando a pessoa desvia, sai da presença de Deus, aquele espírito volta com mais 7, torna 8, e encontra a casa vazia, adornada, o quê? Aqui mesmo é que nós vamos ficar, e o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro, antes de ter conhecido a Deus. Então, Deus puniu isso aqui, irmão. Tudo que está no Velho Testamento é para lembrança nossa, é figura para nós temer o Senhor, obedecer ao Senhor, andar na presença do Senhor, fazer o que o Senhor manda, seja grande ou seja pequeno, seja rei, ou seja deputado, ou seja vereador, ou qualquer. O Senhor mandou, tem que fazer aquilo, irmãos. E qual o mandamento maior que o Senhor deu para a humanidade? Qual o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? É um mandamento. É um mandamento do Senhor. Então tem que fazer que o Senhor mandou que nós façamos, não o que nós quisemos. Lá eu falei, não, Deus mandou destruir, não, mas está aqui. Não, isso aqui eu não posso tirar de mim, não. É a mesma coisa, irmão. Aí tira aquelas coisas vil. E Deus não concorda com a duplicidade das coisas. Porque nós nascemos de novo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos aqui deste mundo. Aquele que nasce em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos colocar em pé, que Deus nos abençoe, continua falando conosco nesta hora, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o período de oração. Lá em Mateus 28:20, Jesus ele deu um mandamento. Eu já fechei até a minha Bíblia dizendo assim, ide por todo mundo e cumpre esses mandamentos. E eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Então nós temos o nosso Rei Jesus que está conosco todos os dias e até a consumação do século, e completo para nós, completo. Não precisa esperar do homem, maldito é o homem
que confia no homem. Não precisa esperar no homem. Da agora em diante nós temos que agarrar firme nas mãos de Deus e fazer a nossa caminhada até a Canaã celestial que nos está esperando a igreja redentora de Cristo. Amém, irmãos?